Desde o nascimento até os 12 anos, aproximadamente, a criança está num processo de autoconstrução, onde experimentar o mundo e os laços relacionais resulta de fundamental importância. Nos primeiros anos de vida, é justo dizer que as sensações e emoções vivenciadas pela criança e pelas pessoas que o cercam são as principais ferramentas para o aprendizagem. Todas estas experiências e emoções, quando equalizadas sistemicamente pela figura materna, permitirão uma maior adaptabilidade ao meio, que é o que nos estimula a definir a forma em que utilizaremos toda a informação genética, epigenética e sistêmica que carregamos simplesmente por ter nascido. Mas o que acontece se a mãe não está disponível? Há muitas formas de não estar disponível, claro. A grosso modo, a mãe pode estar presente, mas não disponível para a criança, como por exemplo na depressão pós-parto, ou quando a mãe deve ficar internada após o nascimento do filho. Ou pode simplesmente não estar quando abandona seu filho ou quando morre. Portanto, o vínculo mãe-filho que dizemos nos equaliza e completa, uma vez que é criado, não se limita a uma questão de presença ou de ausência materna, ainda que esta seja fundamental. Isto depende de cada caso e, de não existir, não condiciona a vida dos filhos ao fracasso. O vínculo mãe-filho pode viabilizar o sucesso e a felicidade na vida do filho ou filha, ou não. Isso dependerá somente da qualidade e do equilíbrio sistêmico desse vínculo. Mas, mesmo assim, estando a mãe ou não, existindo o vínculo ou não, será papel do filho, no seu processo de amadurecimento e integração da sua personalidade, o assentimento de todo o que foi como foi, assim como o tomar tudo aquilo que recebemos da mãe e do pai, seja o que for em termos de quantidade, qualidade ou amorosidade. Só a mãe e o pai podem nos dar a vida. As outras coisas podem vir deles ou de outras pessoas. Ou, na sua hora, podemos nós mesmos ser os provedores do essencial. Esse tomar é um movimento imprescindível que deveremos fazer em algum momento de nossas vidas de filhos, e se trata de incluir harmoniosamente a nosso ser a mãe e o pai, que são a nossa origem. Apesar de aparentemente contraditório, na prática, uma mãe pode ter dado seu filho em adoção, e isto ter sido muito beneficioso para a criança. Entanto, que uma relação disfuncional, mãe-filho, pode ser a base de um relacionamento traumático que continua ou inicia emaranhamentos que deixarão a vida de todos pesada e frustrante. Mas a explicação de todos estes processos não faz parte da atividade do constelador. Outros profissionais analisam e explicam psicologicamente as dinâmicas relacionais, entanto que o constelador observa os efeitos destas interrelações não para meramente explicá-los, e sim para compreendê-los dentro da filosofia sistêmica e incorporá-los a um movimento de harmonização e de resolução que reestabelecerá, quando perdido, o equilíbrio do grupo. É papel do filho também ser pequeno. Ser, desde seu lugar na família, um ávido aprendiz, como um receptáculo que, sem estar vazio, aos poucos se descobrirá com heranças e serviços a realizar pela família, às vezes em conflito com as suas próprias expectativas. O filho, desde seu nascimento, vive um período de grandes mudanças e de maiores conflitos, de desafios que vão desde o conhecimento de si mesmo até a aceitação do seu próprio corpo e chega, inclusive, até a imprescindível identificação com a sua turma, na procura de uma imagem social perfeita. Tudo isto aprendendo a velocidade exponencial a lidar com toda essa carga de estímulos e de aprendizados. Ser pequeno também define a forma em que se relaciona com os maiores da família.
sem que isto signifique submissão ou insignificância, claro. Especificamente, estas características de insignificância, de submissão, surgem no desequilíbrio e, como tais, não deveriam estar presentes numa família onde prima a inteligência sistêmica. Mas também, a precedência da qual desfruta não pode ser um passaporte à arrogância nem ao desrespeito, fundamentalmente dos maiores. Sempre tendo em conta que características como submissão, insignificância, arrogância e desrespeito, todas elas, crescem na criança não como substratos inatos, e sim como um produto da elaboração de tudo o que recebe de sua família, inclusive dos seus ancestros. Se relacionar com os maiores desde sua pequenez significa estar e ser dinamicamente no seu lugar e no seu contexto, sempre fluindo em direção à vida. Na relação mãe-filho se aninha também toda uma herança, todo um legado que já vinha sendo elaborado pela mãe e pelo pai, mas que cai no colo do novo ser, sem opções, junto ao seu pertencimento e à sua ordem. São aquelas heranças e serviços a realizar pela família dos quais falávamos antes. Veja que, segundo esta filosofia, a criança nasce com um lugar no mundo e na família, que é seu por direito e que ninguém poderá tirar. Nasce também em uma determinada ordem, ditada pelo tempo. Nasce pequeno e, como já vimos, terá que se relacionar com os maiores de forma equilibrada e segundo as leis sistêmicas. Ainda, ele nasce dentro de um sistema familiar, sendo parte desse sistema e tendo ligações, heranças, benefícios e responsabilidades, dos quais terá ciência na medida em que se expandam as suas relações e conforme sua consciência social se consolida. Portanto, é papel do filho, que é insubstituível no seu sistema familiar, ser parte consciente ou inconsciente da alma familiar, um conceito básico da filosofia sistêmica. Segundo o Sr. Bert Hellinger, existe uma alma familiar que une todas as pessoas da família, independentemente de estarem vivas ou mortas. No seu livro Viagens Interiores, ele nos diz: a alma também nos une a outras pessoas. Em primeiro lugar, ela nos une à nossa família, a nossos pais, irmãos e antepassados. Ela nos une a eles como se tivéssemos uma alma comum, uma alma maior. Nossa alma pessoal atua em função dessa alma maior que, por sua vez, atua na alma que vivenciamos como pessoal. Mais tarde, Hellinger amplia e inclui outras pessoas nessa alma familiar, como é o caso de todo aquele que, pelo seu sacrifício ou ação, tenha beneficiado ou prejudicado alguém da nossa família. Agora, ser parte da alma familiar significa não só pertencer a essa família, significa que estará num papel que só ele poderá interpretar, com responsabilidades e benefícios, independentemente da sua alma pessoal. Em toda esta dinâmica familiar, o mais difícil de aceitar, o mais difícil de experimentar é a não exclusão. Sendo que alguma coisa me perturba ou retrasa meu plano de vida, se é que existe alguma coisa que me magoa ou agride, é lógico que eu exclua da minha vida. Isto inclui a mãe quando nossa relação com ela é disfuncional. Mas o ato de excluir nos tira instantaneamente do equilíbrio sistêmico. Está no básico da compreensão da lei do pertencimento. Este tema que estamos tratando é um tema muito grande, um tema enorme. E para poder abordá-lo com um pouquinho mais de possibilidades, vamos a continuá-lo no próximo vídeo. Tá? Então, nos vemos logo. Um grande abraço, muita luz para todos.